ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e tenho a honra hoje de receber aqui no nosso programa de Justiça e Paz, que vai ao ar pela Rádio Nova Aliança, Frequência da Esperança 103.3 FM, todos os domingos, e também no YouTube, no @CJP Brasília, onde vocês conseguem ver as imagens desse programa e acompanhar comigo a presença aqui do nosso querido Dom Raimundo Damasceno Assis. Dom Raimundo Damasceno, seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco. Nós já temos alguns programas com Dom Damasceno e foram programas da audiência mais elevada, Dom Damasceno. Isso. Falamos muito. Foi muito importante, já tem algum tempo, mas eu vou deixar os links para quem acompanha a gente pelo YouTube, para que possam rever esses programas maravilhosos. Certo. E eu tive a oportunidade, então, Dom Damasceno, com a alegria, do convite que o senhor aceitou, para a gente falar um pouco sobre o Papa Leão XIV e sobre o processo de eleição do Papa, do conclave, de escolha do novo Papa. Mas assim, numa conversa muito informal, porque as pessoas elas têm curiosidade de saber como acontece tanto o processo do funeral do Papa Francisco, como aconteceu, como também a escolha do Papa Leão XIV. Seja bem-vindo, Dom Damasceno. Muito obrigado, Ana Paula, e o meu abraço, meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança. Dom Damasceno, conte pra gente como foi experienciar essa transição lá em Roma. Eu já vivi 3 vezes a transição de um Papa para outro. Nossa! Em 1963, eu estava em Roma, era estudante em Roma, de teologia, quando faleceu o Papa João XXIII. E logo em seguida foi eleito também o sucessor de Pedro, o Papa Paulo VI. 2 papas muito importantes. João XXIII convoca o Concílio Ecumênico, Vaticano II, preside a primeira sessão do Concílio, Vaticano II, e após a morte, então, assume a sede vacante de Pedro, em Roma, o Papa Paulo VI, que dá continuidade ao Concílio, as 3 últimas sessões do Concílio e também a aplicação do Concílio. Então foi a minha primeira experiência de um acontecimento como este, tão importante, não só para a Igreja, mas também para o mundo. E me lembro até hoje do jornal comunista naquela época, chamado L'Unità, a Unidade. O Partido Comunista naquela época, na Itália, era o maior partido comunista fora da União Soviética. E o jornal, quando morreu o Papa João XXIII, o jornal L'Unità, muito conhecido na época, não sei como está atualmente, ele estampou na primeira página, desculpe aí, a primeira página toda com uma tarjeta preta, em volta da primeira página toda, e no meio é morto e Papa bom, morreu o Papa bom, o jornal comunista. Então foi essa a primeira experiência minha, de um acontecimento como esse, muito importante, da morte e também da sucessão, do Paulo VI e da morte do Papa João XXIII. A segunda experiência que eu tive foi também quando o Papa Bento XVI morreu. Eu fui aí ao sepultamento dele, às exéquias. E é claro que não houve eleição, porque já estava eleito o Papa Francisco. É verdade. Ele continuou eleito, porque o Papa Bento renunciou no dia 11 de fevereiro de 2000, e ele renunciou no dia 11 de fevereiro de 2013, e o Papa, a sede então, não ficou vacante imediatamente, ele anunciou apenas a renúncia. A sede então de Pedro ficou vacante exatamente no dia 28 de fevereiro.
portanto, no mesmo mês da renúncia dele. Apenas ele anuncia e se torna efetiva a renúncia. A sede fica vacante em 28 de fevereiro, e aí vem a eleição do Papa Francisco. Então eu também participei já numa outra condição, já como cardeal. Do João 23 e Paulo VI eu era apenas estudante de teologia. Mas aquilo me marcou muito também, sobretudo por ser jovem e ter presenciado um fato como esse nessa idade e tão importante o acontecimento. Então eu estive na renúncia, né, do Papa Bento, e também no conclave que elegeu o Papa Francisco. E foi eleito o Papa Francisco no dia 13, né, de março de 2013. 13 de março de 2013. Não, desculpe, o Papa Francisco foi eleito no dia... Foi dia 13 de... Foi em março. Acho que dia 13 ele assume como... Não, ele assumiu no dia 19 de março. No dia 19 de março. Dia 19, que é dia de São José. Muito ele bem. É muito devoto de São José, eu também sou, porque fui ordenado no dia de São José. Então ele assume no dia 19 de março de 2013, né, o pontificado, e o Papa Bento se encontra na situação, como foi denominado, né, de Papa Emérito de Roma. Então, vivi esse momento também, portanto, essa transição, né, do Papa Bento XVI para o Papa Francisco. Então, pela segunda vez. E agora pela terceira vez, a transição do Papa Francisco para o Papa Leão. Né? O Papa Francisco morreu exatamente no dia do aniversário de Brasília, né, 21 de abril deste ano, né, 2025. E o Papa Leão foi eleito Papa, ocupou a sede de Roma, a sede de Pedro, exatamente no dia, foi eleito, foi no dia agora, dia 8. Dia 8 de maio. Dia 8 de maio, não é isso? Muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Então, tive essa graça, né, esse privilégio de presenciar, vivenciar, né, esses 3 momentos tão importantes na vida da Igreja: a morte de um Papa e a eleição de um outro Papa, em 3 momentos diferentes. Paulo VI é muito especial para nós da Comissão Justiça e Paz, porque foi ele que institui as comissões Justiça e Paz, né? E então nós estamos aqui por essa teologia que Paulo VI traz, e essa defesa da justiça e da paz como sendo fundamentais para a construção de um mundo melhor. Certo. Então, Paulo VI é muito caro para a gente. Mas o que as pessoas acho que ficam mais curiosas de saber, Dom Damasceno, é como é um conclave. Eu sei que existem segredos que não podem ser contados do conclave, que é o sigilo, também para que seja preservado o teor das discussões e as sequências dos ritos também, para que o Espírito Santo oriente esse processo. Claro. Mas o Papa Leão foi eleito, Leão XIV, e foi eleito muito rápido. Foram 3 votações apenas, né? Perfeito. Foi eleito no primeiro dia, na terceira votação. Isso significa que provavelmente houve um consenso dos cardeais muito rápido. Não no primeiro escrutínio, não no segundo, porque geralmente nos primeiros escrutínios os votos se dispersam um pouco, né, com os cardeais ali presentes, mas provavelmente no segundo escrutínio deve ter havido 2 candidatos que cresceram, digamos assim, muito na votação. E provavelmente entre eles estava o Papa Leão, futuro Papa Leão. Então, creio que a partir daí há um consenso, entende? E aí a eleição é rápida, o terceiro escrutínio então já é rápido, já é decisivo. Leão XIV também é um marco porque ele retoma o ensino social da Igreja, certo, a partir de Leão XIII, que é a primeira encíclica marcantemente do ensino social da Igreja, Rerum Novarum. E ele explicita depois que tem essa relação, né, de Leão XIII para Leão XIV,
É muito interessante porque existem coincidências também pela historicidade do processo, né, de Francisco, São Francisco de Assis, que tinha o grande amigo que era o Frei Leão. Então, também uma continuidade entre Francisco e Leão XIV, nas suas palavras do discurso inicial. Pois é, mas nas suas palavras ele não cita o Frei Leão. Ele não cita, ele fala só das pontes do Papa Francisco com Leão XIII. Agradece. A ligação dele é com Leão XIII, aí o nome Leão realmente XIV, depois de Leão XIII. Então essa interpretação é de muitos que buscam encontrar um elo entre o Francisco e o Papa Leão. E recorre ao Frei Leão, né, que era muito amigo, né, companheiro de São Francisco, mas vale, digamos, a versão oficial, que é do próprio Papa Leão. Ele sucede a Leão XIII, né, e encontra um motivo para escolher esse nome por causa do papel que o Papa Leão XIII exerceu, né, na Igreja no final do século XX, né, início do século final do século XIX e bem no início do século XX. Então o Papa Leão XIII foi o primeiro Papa que, digamos, escreveu, né, uma encíclica social, assim, mais sistematizada, mais organizada, e ela é uma referência sempre para todas as demais encíclicas sociais dos papas que se seguiram a Leão XIII. Então sempre muitos fazem referência a Rerum Novarum, essa encíclica das coisas novas, né, do Papa Leão XIII. E essa encíclica ela aparece justamente quando começa uma grande mudança, né, na sociedade. Começa a área industrial e com todos os problemas próprios, né, daquele momento, o problema do emprego, o problema do trabalho, o problema do esvaziamento das populações do campo em busca da cidade para encontrar emprego, a pobreza que aparece na sociedade, crianças, né, muitas vezes abandonadas, jovens também sem emprego. Então, diante dessa situação toda, né, o Papa Leão XIII, então, escreve a sua encíclica social Rerum Novarum, que é a sistematização do ensino social da Igreja, para aquela época, que depois virá, de um lado, o liberalismo, né, econômico, do outro lado, o socialismo, com duas posições bem diversas para resolver esse problema da desigualdade, digamos, social, do emprego, do trabalho, etc. Então, o Papa Leão XIV também percebeu, né, e todos nós percebemos, que estamos vivendo hoje um momento também de grande mudança na sociedade. E como ele disse, novas tecnologias estão surgindo, né, e sobretudo a inteligência artificial. Então ele escolhe justamente esse nome de Papa Leão XIV, justamente com essa preocupação das mudanças que estão ocorrendo hoje do ponto de vista tecnológico e certamente preocupado também em colocar todo o ensino social da Igreja à disposição, né, da sociedade para a solução dos problemas que estão surgindo com essas novas tecnologias, que realmente estão tendo, sobretudo a inteligência artificial, um grande impacto na sociedade, né? A gente vê mesmo hoje, né, no celular, né, quantos vídeos aí que são fake news, né, são produtos talvez da inteligência artificial, imitando a pessoa, a sua voz, e passa como sendo autêntico para quem é menos crítico e criando uma confusão, evidentemente, né, na mente das pessoas. Então o Papa Leão XIV está preocupado com essa situação que nós estamos vivendo hoje. E certamente, aliás, ele disse, oferece todo o patrimônio, né, do ensino social da Igreja para encontrar respostas para esse mundo que nós estamos vivendo. Portanto, não é de se admirar que, digamos aí, com mais tempo, né, o Papa Leão XIV faça uma encíclica também de cunho social, mas dentro desse novo contexto das novas tecnologias. Ele talvez também continue o que Francisco já tinha começado, que Francisco inicia essas discussões no Vaticano, inclusive saiu recentemente uma publicação do workshop que Francisco convoca, ainda lá em março,
E saiu um documento recentemente falando da importância de nós enfrentarmos as questões da inteligência artificial para esse novo século que vem, né? Dos benefícios e também dos riscos da inteligência artificial. Mas Leão XIV tem uma experiência intensa também administrativa. Talvez esse consenso tenha chegado tão rapidamente porque ele tinha contato com os bispos no momento de escolha, né, de avaliação, quem seriam os bispos que seriam indicados. E eu entendo também que o Papa Francisco, existe uma tradição de continuidade da igreja, sempre. A gente não vê grandes rupturas entre os papas, justamente porque a igreja tem que ser essa linha mestra. A igreja tem um patrimônio, né, a ser preservado, que é, digamos, a tradição, né, com a T maiúscula, a tradição apostólica, e a própria palavra de Deus na Bíblia. Então, esse patrimônio da igreja, ele apenas é atualizado, iluminado, digamos assim, pelo Espírito Santo, para que através, digamos, da palavra de Deus, né, se possa responder aos novos desafios que se apresentam. Então há uma continuidade e uma certa descontinuidade, no sentido de que os problemas muitas vezes são outros, são novos. Mas a resposta é sempre à luz do Evangelho, é sempre à luz da tradição da igreja, que encontra aí, pela assistência do Espírito Santo, na palavra de Deus, uma iluminação para responder esses desafios. Então podemos dizer que há uma continuidade, né? E o depósito da fé, a igreja é encarregada de preservar esse depósito, então há uma continuidade e também uma descontinuidade, no sentido de que os problemas são novos e as respostas também têm que ser novas, mas sempre à luz da tradição e da palavra de Deus. E também continuidade e descontinuidade também no sentido de que o Papa Leão XIV, a gente percebeu logo, ele está também acentuando algumas diretrizes, algumas linhas do pontificado do Papa Francisco. Por exemplo, a sinodalidade, que foi um processo que começou com o Papa Francisco, mas não se encerrou, entende? A igreja, chamando a igreja para caminhar juntos, né, todos na igreja, na comunhão, e assumindo também juntos a missão da igreja, portanto, assumindo responsabilidade, né, pela missão da igreja, né, tanto, digamos, os ministros ordenados, como também os leigos, os batizados, os cristãos. Depois, então, está aí uma continuidade também com relação à temática da paz, que o Francisco insistiu tanto, se esforçou tanto para encontrar a paz entre os países em conflito, e o Papa Leão XIV continua dentro da mesma linha. A preocupação com o diálogo, com a escuta dos outros, ouvir os outros, encontrar-se com os outros, ir ao encontro dos outros, isso também está na linha do Papa Francisco, e também uma igreja missionária, uma igreja em saída, como dizia o Papa Francisco. E que Leão XIII, claro, ele é missionário, foi missionário no Peru, e vai evidentemente acentuar esta missão da igreja, que é anunciar o Evangelho, tendo como centro Jesus Cristo. Isso ele também deu sinais logo no seu primeiro discurso também. De modo que há uma continuidade e uma descontinuidade, e além da formação, né, da personalidade de cada um. O Papa Francisco não é cópia do Papa, o Papa Leão XIV não é cópia do Papa Francisco, porque tem a sua formação diferente, ele é augustiniano, portanto pertence a uma ordem diferente do Papa Francisco, que era jesuíta, entende? Tem todo um tipo de formação diferente, uma espiritualidade também própria, como os agostinianos. Certamente vamos ouvir frequentemente o Papa Leão XIV citar Santo Agostinho. E o Papa Francisco insistia muito no discernimento, que é justamente próprio, né, dos jesuítas, o discernimento, ver o que Deus quer da gente para poder tomar uma decisão, né? Então, há uma relação profunda entre os dois, mas também uma certa descontinuidade pela personalidade de cada um, né, a formação de cada um. E isso é muito bonito da igreja, né? A igreja é sempre viva, né? A igreja é sempre dinâmica, a igreja não está parada no tempo, né? O Espírito Santo, como nós vimos no Evangelho de ontem, né? Jesus o enviou para
ensinar, né? Para ensinar e, digamos assim, também guiar a igreja, né? E ele nos ensina, vai ensinando a igreja, vai atualizando os ensinamentos da igreja, né, de acordo com os desafios atuais do mundo. E os desafios provavelmente que o Papa Leão XIV vai enfrentando agora, a partir de agora, certamente não são exatamente os mesmos do Papa Francisco, porque o mundo também caminha, né? Evolui, né? E o Papa Francisco enfrentou, por exemplo, a questão da crise climática, né? Da crise ambiental, com duas encíclicas muito bonitas, Laudato Si e de Fratelli Tutti. Então, a igreja tem respostas, né? Ela oferece o seu patrimônio social, os seus ensinos social para responder a esses desafios. O importante é que as pessoas realmente acolham essa palavra, leiam, tomem conhecimento e busquem à luz dessa palavra encontrar uma resposta para os problemas que nós estamos vivendo. É muito impressionante mesmo, até saiu uma estatística dizendo que o número de batizados na Igreja Católica cresceu nos últimos anos, depois de algum tempo menos crescente, estagnado, declinando, e acho que isso é um reflexo justamente da percepção das pessoas de como a igreja traz uma resposta segura para esses desafios que muitas vezes são desafios que todo o planeta tem que responder, né? São 10 anos da Laudato Si, certo. E é um marco importante também a gente pensar nessa atenção da igreja para o que diz a ciência, para consolidar o evangelho e a palavra de Deus na Bíblia com a ciência. Isso é muito importante, entende? E a igreja o faz por interesse do bem comum da sociedade, para o bem das pessoas. A igreja, ao anunciar o evangelho, né, e ao propor, digamos, uma solução para os problemas de hoje, à luz do evangelho, ele está propondo justamente no sentido de melhorar a vida, né, das pessoas, de criar uma fraternidade cada vez maior entre as pessoas, né? Fratelli Tutti, somos todos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, somos irmãos, irmãs uns dos outros, que temos que pensar nas gerações que vêm depois de nós, né? Passar, digamos, um mundo melhor para aqueles que virão depois de nós. Como diz o Papa Francisco, o mundo tem que ser melhor porque eu passei por ele, eu deixei melhor por ter passado por ele. Então, a igreja é aquela que é movida unicamente pelo bem das pessoas, pelo bem comum das pessoas. Não há outros interesses econômicos, políticos na proposta social da igreja, mas pelo contrário, pensando no bem, pensando na justiça, pensando na solidariedade, pensando no amor fraterno, portanto, inspirado pelo Evangelho, pelo próprio comportamento de Jesus, que sempre deu atenção aos mais necessitados, aos mais pobres, e deu como mandamento, né, para a sua igreja, para os seus discípulos, né, o novo mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o amor consiste justamente em doar-se, entregar a sua vida a serviço de um bem das pessoas, serviço do bem das pessoas, serviço do bem de todos na sociedade. Que palavra bonita, Dom Damasceno. O nosso programa passa muito rápido. Certo. Então, a sua mensagem aos ouvintes, nessa expectativa do Papa Leão XIV, e o que a gente pode esperar de Leão XIV nesse início de pontificado? Eu creio que, pelo que eu estou vendo também pelas mensagens, né, que se espalham pelo mundo afora, o Papa Leão XIV está sendo bem acolhido, bem aceito pelas pessoas, entende? E creio que ele é o Papa mais novo, né, jovem, relativamente, é claro, 69 anos, né? Portanto tem assim, digamos, um pontificado um pouco longo, né? Talvez até um pouco mais longo que o Papa Francisco, que já foi eleito Papa já com idade um pouco mais avançada do que o Papa Leão XIV. E um homem de muita experiência, né? Fala diversas línguas, né? É americano de nascimento, mas eu creio que de coração ele é peruano, ele é latino-americano. Viveu 13 anos no Peru, né, como bispo, ali em Chiclayo, né, uma região muito pobre do Peru, de modo que, junto aos pobres, e vivendo aquela realidade e solidarizando-se com aquela realidade, né, partilhando com
aquelas pessoas daquela realidade de pobreza, de justiça, de sofrimento, de modo que ele traz uma experiência de vida muito grande como missionário, entende? E também traz uma experiência acadêmica, ele é bem formado, recusou justamente o convite, né, para ser professor de matemática na universidade mais famosa dos Estados Unidos, a Universidade de Harvard. Ele tem uma formação matemática, né, e preferiu uma outra vocação, né, entrar na ordem agostiniana, tornar-se sacerdote, e como foi superior geral também da ordem, portanto, viajou muito, né, por onde há a presença dos agostinianos, ele andou, viajou, contactou diversas pessoas, viu diversas culturas, e depois essa experiência dele lá no Peru, de modo que isso é uma riqueza, certamente, né, pela sua formação, pela sua experiência missionária, sua vida missionária, o seu amor à igreja, pela sua simplicidade, né, pela sua proximidade das pessoas. Eu creio que será um pontificado também muito rico, assim nós esperamos, precisamos de rezar nesta intenção para que o Espírito Santo realmente ilumine, né, o Papa Leão XIV e todas as propostas que ele tem lá no seu coração, né, nesse momento para a Igreja, que ele possa realizar tudo isso, né, para o bem da Igreja, para o bem do povo cristão, para o bem, enfim, de todo mundo, né, procurando encontrar caminhos de paz, de convivência pacífica entre as pessoas, encontrar caminhos de uma maior, digamos assim, distribuição das riquezas, para que todos tenham uma vida digna no mundo de hoje, uma vez um mundo marcado, digamos assim, por tantas disparidades, né, e marcado por tanta violência. Então, que esse ideal, né, que é um ideal da Igreja, né, ideal do Evangelho, que ele possa realizá-lo também durante o seu pontificado. É o que nós desejamos a ele, né, e colaborar com ele, evidentemente, e rezar por ele também, vivendo sempre em comunhão com o Papa. Isso é fundamental. É fundamental para que a nossa igreja continue como um só corpo, não é verdade? Certo, uma dúvida não, sim. Porque nós vivemos num mundo muito conflitivo, né? E o Papa Leão XIV certamente está preocupado com isso. Daí essa continuidade da sinodalidade, né? Desse processo de sinodal, de uma igreja sinodal, uma igreja que caminha juntos, né? E que, nas suas diferenças, evidentemente. A igreja não é uma uniformidade, a igreja é uma comunhão, uma unidade na diversidade. Os dons do Espírito são muitos, né? O Espírito Santo sopra onde quer, como quer, distribui seus dons à igreja, de modo que todos podem dar a sua contribuição para fortalecer cada vez mais a missão da igreja no mundo de hoje e assumir cada um também responsabilidades no âmbito, né, de sua vida, mas caminhar sempre juntos nas diversidades, que é uma riqueza. Então ele insiste muito nisso. Eu creio que o nosso mundo de hoje não está conseguindo conviver com as diferenças. Nós estamos vendo no outro, diferente de nós, um adversário, quando o outro, na sua diferença, é uma riqueza. Ele traz algo, talvez, que eu não tenha, como também eu tenho algo que posso dar também a ele. Então nós temos que caminhar juntos, encontrar soluções juntas, né, para os problemas que nós estamos vivendo. Acho que essa é a grande mensagem também, já no final do pontificado do Papa Francisco e agora com o Papa Leão XIV, caminhar juntos na diversidade, na riqueza de cada um, mas todos somando, né, dando a sua contribuição para que a missão da igreja se realize totalmente, né, como Jesus quer, e também para que o mundo viva cada vez melhor. Dom Raimundo Damasceno, muito obrigada pela sua entrevista. Aqui os ouvintes da Rádio Nova Aliança agora ficam na sequência com o Evangelho, que é comentado pela nossa querida Simone Furquim, que é membro da Comissão Justiça e Paz, e depois com o programa de Dom Paulo César, que é a sequência do nosso, né? Logo após o nosso programa de Justiça e Paz. Dom Raimundo Damasceno, a sua mensagem final aos ouvintes. Mensagem final é que nessa nova situação, né, que nós estamos vivendo na igreja, com um novo Papa, né, Bispo de Roma, sucessor de Pedro, pastor universal da igreja, o Papa Leão XIV, que nós possamos acolher, né, seus ensinamentos, possamos estar em comunhão com ele, rezar por ele, dar a nossa colaboração, né,
ao seu magistério também, em primeiro lugar os cardeais, claro, que são os colaboradores mais imediatos do Papa, mas também os bispos, né, que são sucessores dos apóstolos, que formam o colégio episcopal, cuja cabeça é o Papa, né? Os sacerdotes, os consagrados e consagradas, os cristãos leigos, né? Batizados, confirmados, enfim, que nós possamos caminhar juntos nessa riqueza, né? Que cada um recebeu de Deus, né? Dons diferentes que recebeu, colocar tudo isso em comum, contribuindo um com o outro, e que essa igreja cresça, se fortaleça a comunhão realmente entre todos nós, superando esses conflitos que nós estamos vivendo hoje, fora da igreja, muitas vezes dentro da própria igreja. E quando nós nos confrontamos uns com os outros, evidentemente que a missão enfraquece. Então, a comunhão é para fortalecer a missão. E fortalecendo a missão, nós também fortalecemos a nossa comunhão, né? Nossa corresponsabilidade na igreja, né? Pela missão que Jesus Cristo nos confiou, né? Através dos apóstolos, antes dele retornar ao Pai, né? E nos enviar o Espírito Santo. Eu estive então com o Dom Raimundo Damasceno. Muito obrigada, Dom Raimundo Damasceno, pela sua entrevista aqui na Rádio Nova Aliança 103.3 FM, a rádio que toca a esperança. Nós somos um grupo de voluntários que levam a missão adiante. Toda ajuda que puder existir por parte dos ouvintes, ela é benéfica para que a missão da rádio se execute. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, e na sequência deixo vocês com Simone Furquim. Para vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube e Facebook no @CJP Brasília, teremos ainda uma segunda etapa da nossa entrevista com Dom Raimundo Damasceno. Obrigada pela sua audiência, desejamos a todos uma semana repleta de justiça e paz. Muito obrigado também. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Olá, ouvintes. Hoje a igreja celebra a festa da visitação da bem-aventurada Virgem Maria. A partir da narrativa de Lucas, no capítulo 1, 39 a 56. Nela relata o encontro de Maria e Isabel, sua prima. O evangelista diz que, ao sentir a presença do Divino Filho em seu ventre, Maria cantou um canto profético conhecido como Magnífica. Neste canto, Maria exalta os humildes que, mesmo diante das dificuldades, não se cansam de lutar contra o sistema opressor. Neste canto, Maria se mostra uma mulher profética, corajosa, aventureira, pois ousou enfrentar os poderosos. Maria canta assim: Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, despediu de mãos vazias os ricos. Nossa mãe compreendeu o projeto de Deus em sua vida e na vida de seu filho, projeto de libertação do povo humilhado. A história de Maria de Nazaré é marcada de coragem e cuidado com o povo humilhado do seu tempo. Esta história tem muito a ver com a história de libertação de todos os povos e etnias que estão sofrendo humilhações, opressões pelas mãos do sistema opressor de hoje. Ao fazer memória de nossa mãe, mulher corajosa, recordemos também as mulheres de nosso Brasil, suas filhas que lutam e resistem todos os dias por dignidade de vida. Não faria sentido celebrar essa festividade sem nos solidarizarmos com as causas que afetam a vida das mulheres. Coloquemos aqui a dor das mães palestinas, mães que perderam seus filhos e filhas, mães que sofrem por ver seus filhos se definhando porque não têm o que comer. Que cada celebração a Nossa Senhora no mundo inteiro seja feita com o olhar para a realidade do povo,
com o mesmo olhar que Maria de Nazaré enxergou para a realidade de seu povo. Vestir o manto e coroar Nossa Senhora é vestir essas mulheres que diariamente são despidas de suas vestes de dignidade. É coroá-las para a vida plena e plena em abundância. Amém. Dom Raimundo Damasceno, me diga uma coisa, sobre o que o senhor quer contar agora? O que o senhor anda estudando? Porque agora no nosso programa do YouTube, do Facebook, a gente tem mais liberdade. O senhor pode falar do que o senhor tiver vontade. Podemos continuar, o Papa deu 14 poderes, o conclave, né, no qual ele foi eleito, e o processo, digamos, de preparação do conclave, e podemos falar um pouco sobre isso. Nós fizemos um diálogo de Justiça e Paz. Um abraço, Padre Miguel. Padre Miguel, nosso querido do CCB, do Centro Cultural de Brasília. Nós fizemos um programa especial do Diálogo de Justiça e Paz, juntamente com o ministro Gilberto de Carvalho, falando sobre o aspecto do funeral, das exéquias do Papa Francisco e daquilo que lhes tocou nesse processo e de como foi bonito a cerimônia mesmo foi bonita, né? Claro. E na sequência é importante a gente falar disso, do conclave, porque o conclave ele acontece justamente para que não haja uma sede vacante longa, né? Então, imediatamente após o funeral do Papa, inicia-se o conclave. As pessoas têm muita curiosidade de saber como é o conclave, Dom Damasceno. Perfeito. Então, nós tivemos 2 momentos agora, né, em relação à sucessão aí do bispo de Roma, do sucessor de Pedro. Então, a morte do Papa Francisco, que realmente provocou muita tristeza, muito pesar, né? E não só no interior da igreja, mas também fora da igreja, entre outras religiões cristãs, religiões não cristãs, entende? E nós vimos isso pela presença de tantas pessoas, uma multidão, ali no momento do sepultamento do Papa Francisco. Mais de quase 200 chefes de estados, representantes de diversas religiões, de diversas igrejas cristãs, os cardeais, bispos, sacerdotes, e aquela multidão na Praça de São Pedro, preenchendo inclusive toda a via, né, da Conciliazione. Então se calcula de mais ou menos em 200 mil pessoas. E após, digamos, a missa, né, de corpo presente, então o corpo do Papa Francisco foi levado para ser sepultado na Basílica Maior de Santa Maria Maior, que é o lugar que ele escolheu para ser sepultado. O carro que o levou até a Basílica andou muito depressa, certamente para evitar grandes concentrações ao longo do trajeto que esse carro percorreria até chegar à Basílica de Santa Maria Maior. Foi muito rápido. Eu achava que teria um percurso mais lento para as pessoas poderem despedir do Papa Francisco ao longo, né, de todo esse trajeto, mas foi rápido, acho que um pouco proposital, justamente para evitar a concentração de muita gente, porque era muita gente realmente ali de Roma, no caso, comovidos, né, com a morte do Papa Francisco, querendo se despedir dele. Foi sepultado e eu visitei depois o túmulo também, depois do sepultamento. Está sepultado ali no altar, né, dedicado a Nossa Senhora, de uma maneira muito simples, muito modesta, né, muito humilde. É um túmulo com uma única lápide de mármore branco, né, sobre, digamos, ali fechando o túmulo, e apenas com a inscrição Franciscus, o nome dele em latim, Franciscus. Então, nada mais do que isso, até não tem não diz que ele é Papa, nem a data quando morreu, quando nasceu, quando morreu, só o nome. Não sei se vão modificar alguma coisa ali nessa lápide de mármore branco que cobre ali, digamos, o sepulcro, né, onde foi enterrado o Papa Francisco. Então, realmente comoveu muita gente, que o Papa Francisco, é claro, também gozava de tanto carinho, tanto amor, né, de tantas pessoas, não só católicas, mas outras pessoas de outras religiões cristãs e também de outras religiões não cristãs, entende? Esse é o primeiro momento, né? E é claro que até esse momento
vai se celebrando o luto, né? O luto do Papa Francisco, de todo o Papa, que tem a duração de 9 dias. Então, cada dia é uma missa celebrada por um cardeal. Terminados esses 9 dias, então, é que começa então, a se preparar propriamente o conclave. E o conclave, ele é antecedido pelas chamadas congregações gerais. Congregações gerais são reuniões dos cardeais e de todos os cardeais. Todos os cardeais são convidados, né? Mesmo os que têm acima de 80 anos. Então eu participei dessas reuniões. São reuniões onde os cardeais têm uma oportunidade de se conhecer um pouco mais, né? Se encontrarem, né? Nos intervalos do café, entende? Cada um no plenário poderá expressar-se como quiser, sobre o que quiser, não há uma agenda determinada, entende? E essas congregações gerais duram cerca de 3, 4 dias, às vezes até mais, se for necessário, onde todos têm a oportunidade de falar. São mais ou menos ali nas congregações gerais, cerca de 200 cardeais, mais ou menos. Então todos têm a oportunidade de falar, entende? E quem não consegue falar ainda tem a oportunidade de mandar por escrito, né, o que ele gostaria de falar naquele momento e que não foi possível. Então, isso permite o quê? Permite os cardeais escutar um ao outro, né? Como que cada um está vendo a igreja, como cada um está vendo o mundo hoje em dia, quais são os desafios pastorais que a igreja está enfrentando, qual é a realidade de cada um, o que ele gostaria de expressar para o futuro Papa. Não se fala em nome, evidentemente, não há nome nenhum, não há chapa de candidatos, não existe candidatos a Papa, entende? Existe, digamos assim, aquela disponibilidade interior de cada um, claro. E se Deus o escolher, o chamar através dos cardeais, né, de aceitar essa missão, que não é prêmio, não é condecoração, pelo contrário, né, ser Papa é abraçar a cruz, é seguir Cristo, mas seguir também na sua cruz, né, até o Calvário, uma responsabilidade muito grande. Então, é uma riqueza. Há geralmente só uma colocação, né, de cunho espiritual, teológico, para os cardeais. Depois, uma apresentação da situação econômica financeira do Vaticano para os cardeais. Mas, no mais, são palavras livres, onde cada um se pronuncia sobre o que quiser, mais ou menos uma duração, a exposição mais ou menos de 5 minutos, cada um, né, sua intervenção. E ali vai se, de certo modo, digamos, eu diria, delineando, né, sem que ninguém saiba quem é, delineando o perfil do futuro bispo, do futuro Papa. Gente. Ali que vai depois, no conclave, esse discernimento vai se fazendo a partir das congregações gerais, mas que, digamos, chega a sua conclusão no conclave, né? No conclave, então, onde só participam os cardeais abaixo de 80 anos, e ali no conclave não há mais conferência, não há reunião de grupo, é oração e votar. Por isso que às vezes o conclave é rápido, não se fica discutindo ali no conclave, não se fica fazendo conferências, não se está reunindo grupos para ver quem vai votar. Não, ali é cada um diante de Deus, diante da sua consciência, ali na Capela Sistina, diante daquele maravilhoso quadro, né, do Miguel Ângelo, que traduz ali na sua pintura o juízo final, perante o qual cada um vai comparecer também um dia, e que, antes de depositar o seu voto na urna, faz um juramento com a mão no Evangelho, de que realmente, diante de Deus, diante da sua consciência, está votando naquele que ele pessoalmente julga ser o mais adequado no momento para conduzir a igreja. Então, é algo que se dá muito assim, no silêncio, na oração, na meditação, né? Os cardeais não têm contato nenhum com o mundo exterior, não há televisão, não há celular, tudo é bloqueado, entende? Então, ali é um momento mesmo de reflexão, de amadurecimento, de meditação, de discernimento, para poder fazer ali a eleição do Papa. Então, é algo muito sério, realmente, e que emociona a gente, né? Quem participa desse momento. Eu tive essa graça de participar, no caso do conclave que elegeu o Papa Francisco. É impressionante como também é um processo de conhecimento
do Espírito, né? Claro. O processo de conhecimento do Espírito. O que o Espírito quer dizer à igreja? Que o Dizer Espírito... aos cardeais naquele momento. Exatamente. E quanto à oração na igreja, no mundo todo, né? Aí durante esse processo, né, todo, né? Eu mesmo mandei tantas mensagens para tanta gente, né? Pedindo orações, né? Para que o Espírito Santo iluminasse os cardeais, para que fosse escolhido aquele pastor, né? Dentro daquilo que Deus deseja para a sua igreja hoje em dia. Foram muitas orações e a gente sabe que Deus age assim, através das pessoas humanas, através das mediações humanas, Ele age. Nem sempre nossos projetos são os projetos de Deus. Muitas vezes até nós podemos aí, quem sabe, arquitetar alguma coisa, né, em relação à eleição do Papa, antes do conclave, evidentemente, possamos ter algum projeto, pensar em alguma pessoa, mas muitas vezes no conclave vai resultar exatamente o oposto, o contrário. Entende? Como se diz o ditado, né? No ditado italiano, lá, quem entra Papa sai cardeal. Né? Verdade. E tem acontecido muito isso. O Papa Francisco também não estava na lista de nenhum meio de comunicação como papável, né? Entende? Não estava na Bolsa de Londres, nenhuma aposta, o nome dele aparecia, entende? E agora também a mesma coisa. Havia outros que, digamos que a imprensa, os meios de comunicação, supunham que seriam eleitos, né? Sei lá, pela posição que ocupa, pelo conhecimento que tem, digamos assim, da sociedade tem, né? De tais cardeais, mas foi logo justamente o Roberto Prevost, né? Que não estava também em lista nenhuma, começou a aparecer no finalzinho aí, final do conclave, começou a falar um pouquinho do nome dele fora, né? Nos meios de comunicação, mas era desconhecido, viveu no Peru, missionário, numa região pobre, foi para a Cúria Romana, chamado pelo Papa Francisco, ele foi chamado lá a Roma em 2023 e logo o Papa em 2025, portanto era um homem que antes de ser um cardeal da Cúria, foi um missionário, né? Portanto no Peru, 13 anos. Então ele conheceu um pouco a Cúria Romana também, claro, mas apenas 2 anos. O Papa Francisco chamou a Roma para um posto muito importante, porque ele era o prefeito, né, da Congregação para os Bispos, portanto aquele dicastério que é responsável pela seleção dos possíveis candidatos a bispo, né, para encaminhar o Santo Padre, porque somente o Papa que nomeia um bispo. Então um período muito curto, foi feito cardeal também nesse período. Logo em seguida, no conclave, foi eleito Papa. Portanto, era também uma pessoa de confiança do Papa Francisco, certamente, para chamá-lo, né, a Roma, dar-lhe, digamos, a responsabilidade de um dicastério tão importante, fazer o cardeal também imediatamente, né, em 2023, no mesmo ano. Portanto, feito assim, 2 anos depois, menos de 2 anos depois, como cardeal, ele participa do conclave e eleito Papa. Então, quer dizer, os planos de Deus são assim, né? Os caminhos de Deus não são sempre os nossos caminhos. Eu creio que ali atuou mesmo o Espírito Santo, com as orações de todos e o discernimento dos cardeais, entende? Livre de qualquer preconceito, né? De qualquer ambição, e como foi nos outros conclaves, no qual eu participei, por exemplo, no caso da eleição do Papa Francisco. É um momento de muita seriedade, né? Ali, sabendo a responsabilidade que tem os cardeais de eleger o pastor da igreja, o sucessor de Pedro. Então, ninguém está ali, digamos assim, em busca de interesses, votando por simpatia, votando para recompensar um favor que recebeu, ou votando pensando que pode receber algum outro favor também do novo Papa. Tudo isso aí está longe, né? Essas preocupações não existem naquele momento. Ali realmente são os cardeais em oração, na reflexão, na meditação, né, acompanhado pelas orações de todo o povo de Deus, que ali elege o Papa, cada um segundo a sua consciência e na sua responsabilidade para com a igreja também.
É muito impressionante também essa troca que existe antes do conclave, porque o pessoal que está nos territórios, né? Os cardeais estão nos territórios, Diferentes, totalmente diferentes, com não. experiências pastorais distintas, Claro. e há essa troca rica dessa diversidade, Certo, dessas informações, para entender o que é necessário para o próximo passo. Perfeito. E a igreja, vamos dizer assim, repete isso ao longo dos séculos e vai aprimorando isso. Isso é realmente extraordinário, né? É a única instituição que, digamos assim, tem uma sucessão ininterrupta, né? Digamos assim, da sua cabeça, né? Que é o sucessor de Pedro. Nunca houve uma interrupção, digamos, na igreja. O Papa Francisco, aliás, o Papa Leão XIII, acho que é do 66º ou 7º, né? Isso mesmo. Na sucessão. É o único que nós sabemos de quem sucede, né? De que apóstolo sucede é o Papa. O Papa é sucessor de Pedro. O Papa Leão XIV não é sucessor do Papa Francisco. Ele se segue ao Papa Francisco, mas ele sucede a Pedro na Cátedra de Roma. Portanto, como bispo de Roma, como sucessor de Pedro e como pastor universal da igreja, né? Então isso é realmente muito bonito. Os demais bispos são sucessores dos apóstolos, mas nós não sabemos de que apóstolo nós descendemos, porque não há, digamos assim, documentos, tradições. Os apóstolos se espalharam pelo mundo afora, 12, eram só 12. Pela própria missão, né? Se Vão 2 a 2. Morreram em lugares diferentes, foram martirizados e eles também foram criando sucessores, né? Não de um determinado apóstolo, mas sucessor dos apóstolos, do colégio apostólico, né? Que foi nomeado, né? Escolhido por Jesus Cristo, né? E colocou também ali como chefe de São Pedro. Então, nós sabemos que de Pedro, realmente, o único que descende de Pedro é o Papa. E, então, isso é assim, muito bonito. É lindo, é uma tradição da igreja também que traz essa referência muito clara e do próprio Jesus colocando os discípulos 2 a 2, né? Se tornam então missionários pelo mundo. É bonito ver que isso se mantém na igreja atual. Claro. E essa tradição vai passando, né, de geração em geração, né? O que Jesus ensinou aos apóstolos, né? Que o Espírito Santo, digamos, os ilumina, né? Isso foi passando de geração em geração. É a tradição apostólica e a palavra de Deus, né? Isso vai passando de geração em geração, mantendo essa continuidade, mantendo, digamos assim, o patrimônio, né, de fé que a igreja tem, né? A tradição e a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Então, por isso que sempre cada Papa que assume, né, o pontificado tem sempre uma continuidade, evidentemente. Na igreja não há uma interrupção. Quando se elege um novo Papa, como se algo de novo vai acontecer. Não é como muitas vezes nas eleições políticas, né? Onde um candidato eleito, às vezes, ao contrário, procura esquecer o passado. Né? Mudar tudo, como se ele fosse a solução para todos os problemas. Começar do zero. O Papa não começa do zero. Entende? Ele começa de uma tradição de 2000 anos. Entende? Portanto, dá uma continuidade, né? E coloca ali, digamos, aquilo que é pessoal, um pouco pessoal seu, né, da sua personalidade, da sua formação e dos desafios nossos que vão aparecendo. É importante também falar que, assim, esse ajuste ao longo da continuidade, ele faz parte do processo também de evolução da igreja, para que a igreja se coloque no mundo e oriente, né, os fiéis para os desafios que nós estamos enfrentando agora. Isso é bonito também de pensar que uma tradição de continuidade, mas que se adapta à necessidade do povo de Deus. Claro. E interlocução com o Evangelho também. Perfeito. O Espírito Santo, uma das missões do Espírito Santo é lembrar e ensinar. Porque alguns definem a faculdade da memória, a faculdade de esquecer, né? Nós temos a tendência a esquecer. Mas quem mantém viva, digamos, a memória da igreja, a memória de Jesus Cristo, é o Espírito Santo na igreja. Então ele não deixa esquecer Jesus Cristo, não deixa esquecer seu Evangelho. Entende? E ensinar.
aquele que nos ensina de como justamente encontrar, né, nesta memória, né, daquilo que Jesus falou, daquilo que ele fez, daquilo que os apóstolos transmitiram, né, como encontrar, não deixar essa memória morrer, e ao mesmo tempo encontrar, digamos, nesse patrimônio, né, que é o depósito da fé, com a luz do Espírito Santo, respostas para os problemas de hoje, de cada tempo. Então, realmente é algo maravilhoso. Sempre com tranquilidade, com, né, a paz. Eu gostei muito também que o Papa Leão, no seu discurso inaugural, que ele se apresenta, começou com a paz, esteja convosco. Com a paz, esteja convosco. Foi muito emblemático, porque é a palavra que Jesus dirige aos apóstolos logo após a ressurreição. Claro. E é interessante como também o contexto, né, o Papa Francisco falece no dia 21 de abril, logo após a Páscoa. Claro. Então nós estávamos ainda celebrando, né, a Páscoa. E a eleição do Papa Leão XIV, quando ele faz essa saudação, eu fiquei muito feliz. Porque a primeira mensagem de Jesus ressuscitado aos apóstolos é essa: paz esteja convosco. Eles estavam reunidos, né, no cenáculo, com muito medo dos judeus, então ali fechados, e Jesus aparece: paz esteja convosco. Esqueçam, né, o que aconteceu, entende? Já passou. Muitos apóstolos traíram Jesus, né? Pedro, outros fugiram, né? Logo quando ele foi preso, ninguém permaneceu, a não ser Maria e João, né? O evangelista, e mais algumas certas mulheres ali diante da cruz, né? Onde Jesus foi crucificado. Os outros todos fugiram, medrosos, entende? Só recuperaram a força quando receberam o Espírito Santo. Então, esqueça, a paz seja convosco. Eu venci a morte, eu ressuscitei, abri novos horizontes para todo mundo, né? Abrir as portas de uma nova vida, uma outra vida, uma vida plena, a vida de plena felicidade, a vida eterna. Então, o Papa também está dizendo: ó, paz seja convosco. Esqueçamos um pouco, né, o passado, esqueçamos nossos pecados, nossos erros, entende? Vamos recomeçar a vida, né? Recomeçar sempre a vida. Um pouco essa mensagem. É impressionante também como essa transição da paz esteja convosco. Todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, com esse exemplo de Pedro e dos outros apóstolos, Pedro traiu Jesus 3 vezes e depois retorna como chefe da igreja, Perfeito. Reafirmando até o fim da sua vida, e foi martirizado brutalmente. Como a gente tem essa inspiração e esse exemplo na igreja, para que a gente enfrente os nossos desafios. Eu falo, hoje em dia os desafios são menos complexos do que a morte de cruz, então ainda está valendo. Claro. A gente tem uma, como é que fala? Tá menos difícil do que antes, porque antes significava a morte de fato, né? Não, e depois do começo, né, do cristianismo foi tão difícil. Perseguição. Perseguição, embora o Papa Francisco falou certa vez de que há mais mártires hoje do que nos primeiros séculos do cristianismo. É porque a gente não toma conhecimento, né? A mídia não faz divulgação. Mas quantos morreram, digamos, no período do comunismo, entende? Foram perseguidos, presos, né? Digamos, martirizados. Quantos hoje também, né, morrem na África, na Ásia, né, por questões religiosas, né? Entende? Onde não há essa convivência pacífica, de modo que muitos cristãos ali pelo seu testemunho de fé também são perseguidos, mortos, condenados. Igrejas são profanadas. Isso a gente vê continuamente nas agências de notícias, né, digamos, mais internas da igreja. Então há muita gente que morre, leigos, religiosas, padres, às vezes bispo, entende? E não só às vezes da igreja católica, mas também cristãos, digamos, ortodoxos, né, também, que professam a mesma fé que nós professamos, e que também sofrem também perseguições. Sobretudo onde há domínios de certas religiões, né, radicais, entende? Onde há um pouco de fanatismo, então, que não admite uma diferença nenhuma. Entende? Qualquer diferença é vista como um adversário, como um inimigo que tem que ser eliminado. Entende? Daí muitos dão testemunho mesmo com a sua vida, com o seu sangue da fé em Jesus Cristo. Mas Cristo os recebe com certeza de uma maneira especial, né, por esse desafio que enfrentaram aqui na Terra.
E a mensagem é sempre da ressurreição, né? Claro, sempre. A mensagem é da vitória sobre Da a vitória, morte. claro, da vitória sobre a morte, sobre o mal, né? Da vitória sobre o pecado, né? Sobre o demônio, né? Da vitória, enfim, do bem, da vida, né? Sobre a morte. Dona Damasceno, eu acho que a gente teve um bom papo hoje. Eu agradeço demais a sua receptividade à nossa conversa. Não. E agora para os nossos irmãos do YouTube que te acompanham, uma mensagem final. Certo, eu diria assim que pedi uma audiência com o Papa Leão XIV, né? Antes de voltar para Brasília, me recebeu em audiência, estive com ele mais ou menos meia hora conversando e percebi o seguinte, que o Papa Leão para mim ali naquele momento parecia que ele era Papa há muitos anos. Tal era a tranquilidade dele, a paz, né? Assim, olhando para mim, me ouvindo, me escutando com tanta atenção. Uma das marcas do Papa Francisco é a escuta, saber escutar. Ele não interfere quando você está falando. Convida você tranquilamente, com muita paz, muita paciência. Depois, se for o caso, ele diz uma palavrinha, então faça isso, faça aquilo, mas sempre escutando a pessoa. Então, uma pessoa tranquila realmente, que inspira muita paz, muita confiança, entende? Muita simplicidade. Então, de modo que eu creio que a eleição do Papa Leão XIV realmente aí, como também no caso dos outros papas, houve a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. E certamente ele vai fazer um bom pontificado e depende também de todos nós, né, de colaborar com ele, rezar por ele, participar, digamos, também da missão da igreja. A missão é uma só, é o anúncio do Evangelho. Essa é a grande missão da igreja, a razão da sua existência. Se não fosse a missão, como diz o Papa Paulo VI, a igreja não teria sentido, né? A missão que Cristo confiou a ela foi essa. Ide por todo mundo, fazer discípulos meus todos os povos, né? Ensinai tudo aquilo que eu vos ensinei, batizai quem acreditar, né? Entende? E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Essa é a grande missão da igreja no mundo de hoje. E a missão do Papa Leão XIV, e que nós agora também, como cristãos, como discípulos de Jesus, temos que ser também missionários. Ele à frente e nós também com ele, levando o Evangelho, pela vida e pela palavra. Que mensagem linda, eu não tenho mais nada que dizer, a não ser agradecer, Dona Damasceno, por essa oportunidade de estarmos aqui. Um abraço a vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, no @CJP Brasília. Esse foi mais um programa de Justiça e Paz, com a alegria aqui de receber não, eu fui recebida, gente, eu estou na casa da Dona Damasceno, olha que honra, de ser recebida pela Dona Damasceno e essa entrevista maravilhosa. Obrigada, Muito obrigado, Damasceno. um abraço também, viu, você, e um abraço a todos que nos acompanham aí pela Canção Nova e pelos outros meios de comunicação. Obrigada. Fiquem com